Boa tarde a todos. Vamos só aguardar aqui uns segundos para que todos possam aceder à sessão. Muito boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma sessão dos Tech Innov Days. Um Tech Innov Days hoje dedicado a um tema que suscita sempre grandes comentários e informações que têm a ver com a questão da produção zero defeitos, o que é, para que serve, como é que se aplica. É aí que estamos a trabalhar e é aí que temos que as empresas, no fundo, otimizar os seus processos para a aplicação da mesma. Sabemos que a eliminação de desperdícios, a otimização de processos são atualmente uns temas que são incontornáveis na indústria de moldes. Há que minimizar erros, incrementar a produtividade, tirar o máximo partido das tecnologias e equipamentos que estão ao nosso dispor, que são eles elementos fundamentais para que possamos ganhar a batalha da competitividade, principalmente numa altura em que há uma instabilidade e uma incerteza nos mercados, há uma quebra significativa dos preços e uma concorrência feroz que atua a nível global. Será necessário, com certeza, pensar a organização de uma forma integrada, numa perspectiva preventiva e de antecipação a potenciais erros, identificando áreas críticas que permitam melhorar a eficiência das empresas e prepará-las para ser mais rápidas, mais eficientes e mais produtivas. A produção zero defeitos é neste contexto e deve ser vista como, no fundo, um desígnio para as empresas do setor e um fator de melhoria contínua. Mas a questão é como é que a devemos ou poderemos implementar. Quais os aspectos críticos que devemos ter em atenção? Que recursos devemos orientar para estes processos? É aí que nós pretendemos trabalhar, discutir, debater, para de forma a alinharmos posições e criar aqui o tal desígnio que falava anteriormente. Estes são os temas que hoje vamos aqui abordar, que vamos ter aqui para trazer. Para nos ajudar neste processo, temos como oradora convidada Mercedes Domingues, do Centinf, que também vai ter aqui um apoio da Sandra Carreira, também do Centinf, e portanto há aqui uma dupla intervenção da parte do Centinf. E depois teremos um debate com a participação do Salves, da Porto Molde, e do Pinto, da JDD, que vamos debater um pouco aqui estes temas, aquilo que vai ser apresentado e, obviamente, as perguntas que possam vir do público. Eu desde já deixava essa nota, que podem sempre colocar as vossas questões, comentários ou observações através da funcionalidade que temos no Q&A, que podem encontrar no rodapé do vosso ecrã, e que, no fundo, passaremos e faremos essas mesmas questões aos intervenientes que estão aqui connosco e que acederam, e que eu desde já agradeço por disponibilizarem o seu tempo para partilhar estas ideias e estes conceitos connosco. Portanto, sem mais demoras, eu dava a palavra à Mercedes Domingues para fazer a intervenção sobre este tema e a introdução do tema. Mercedes. Olá a todos, olá Manela, olá convidados, olá participantes. Antes de mais, muito obrigada pelo convite à Cefamol, por hoje estarmos aqui neste webinar dedicado à produção zero defeitos. Eu e a engenheira Sandra Carreira vamos partilhar a apresentação daquilo que achamos que será pertinente partilhar convosco neste âmbito, mas acima de tudo aguardamos pelo debate para, em conjunto, partilharmos opiniões, partilharmos visões daquilo que é um problema tão atual da nossa indústria. Bem, vou então, antes de mais, compartilhar a nossa apresentação. Não sei se já vem. Sim? Sim. Sim. Muito bem. Vou pôr aqui em modo apresentação. Agora melhora? Correto. Correto. Pronto. Então, vamos dar seguimento àquilo que tínhamos previsto. Bem, quando falamos de produção zero defeitos,
ou quando nos confrontamos com, ou nos deparamos com um defeito, a mim surgem-me normalmente alguns pensamentos. Bem, o pensamento da condição inevitável de que errar é humano, de que existe uma aceitação e uma tolerância plena ao erro, um conhecimento de que do erro podem decorrer defeitos, também uma constatação da débil competência do rigor, também um pensamento que me assola é o da fraca motivação para a prevenção dos erros que tantas vezes originam defeitos. Assola-me também o pensamento de que há um desconhecimento da conformidade ou da não conformidade, e assim como da ausência de estímulos estratégicos para a alteração deste paradigma. Porque este é efetivamente um assunto antigo, um assunto que, um conjunto de pensamentos que nos ocorrem, que passam, que voltam de vez em quando somos novamente com eles confrontados. Bem, quando penso ou quando me confronto com um defeito, o primeiro pensamento que eu tenho é que este não é um assunto novo, nada disto é novo, este problema não é só meu, é uma preocupação geral, é uma preocupação antiga, de algumas décadas, e é uma grande preocupação. Quando eu paro, ou quando paramos para pensar nisto, surge-me o nome deste homem. Surge-me o nome deste senhor, que vocês conhecem e sabem que eu sou grande admiradora, o senhor Philip Crosby. Este homem foi e é um guru da qualidade, é um engenheiro, foi médico e, acima de tudo, para mim, é um grande pensador. A este senhor estão associados, então, este pensamento do fazer bem à primeira, o pensamento de que ele defendia que os defeitos deveriam ser antecipados, evitados e não apenas contabilizados, que o fazer bem à primeira evita as tarefas dos retrabalhos, que os retrabalhos, como sabemos, desperdiçam recursos, geram gastos desnecessários e que degradam os prazos. Portanto, fazer bem à primeira melhora os prazos de entrega. Também este senhor constatou que as pessoas estavam condicionadas a acreditar que errar era humano e que a aceitação do erro também era humana, e criava aqui então um padrão mental de tolerância ao erro difícil de alterar ou corrigir. Mas acreditou que fazer bem à primeira e a ambição de produzir produtos sem defeitos era possível e que, acima de tudo, era um estado de alma. E que esta alteração deste paradigma mental para ele foi possível e acredita-se hoje estar na base do seu sucesso. Nós também acreditamos nisso. Nós também acreditamos nisso. O que é que nós sabemos então dos defeitos? Sabemos que os defeitos são não conformidades relacionadas com a utilização pretendida ou especificada. O que é que nós sabemos? Sabemos que corrigir defeitos são desperdícios. A correção dos defeitos, vou repetir-me, são desperdícios porque envolvem custos. E também sabemos que quanto mais cedo forem detectados os defeitos, menores serão os custos envolvidos na sua correção. Olhando agora para a produção de moldes. O que é que nós temos? Os defeitos geralmente detectados nas fases finais das cadeias produtivas, o que contraria um bocadinho esta nossa afirmação. Não sabemos se é porque desconhecemos os custos envolvidos na correção, não sabemos o que é que está na origem da não correção atempada destes defeitos.
Bem, mas sabemos que evitar defeitos significa eliminar desperdícios. A indústria tem hoje um cuidado elevado no registro, no tratamento das não conformidades, mas vejam esta imagem. Esta imagem representa um defeito. Esta é a minha peça teórica, esta é a minha peça real. Sabemos que da definição de não conformidade, ou melhor, sabemos que a definição de não conformidade é não cumprimento de um requisito. E eu aqui tenho todos os requisitos especificados cumpridos. Portanto, não tenho aqui nenhuma não conformidade. Contudo, tenho um defeito. Porque se a função deste pino for montar no anel, ela, com este defeito geométrico, não monta. Vai ter que ser sujeita a um retrabalho. Se olharmos para este defeito, e temos tantos defeitos destes, o que é que seria preciso fazer? Melhorar a especificação. Se eu tivesse especificado que esta peça tinha um requisito dimensional, desculpem, um requisito geométrico de perpendicularidade limitado a um determinado valor, com certeza que eu não teria este defeito geométrico, mas teria uma não conformidade e por isso a trataria mais cedo. Assim, eu só me vou confrontar com este defeito nesta fase final da cadeia produtiva, que é a montagem. Bem, o que é que sabemos? Sabemos então que os defeitos são desperdícios. E sabemos que esta redução deste desperdício melhora, digamos assim, o prazo, melhora o custo de produção, melhora o posicionamento competitivo das empresas e por isso hoje tantas empresas adotam abordagens de gestão focadas na redução dos desperdícios. É o caso da abordagem de gestão Lean. Esta abordagem de gestão, quando falamos nela, surge-nos imediatamente associada à Taishi Ono, a quem se atribui a invenção do sistema de produção Toyota, muito livre, digamos assim, de desperdícios, e sabendo nós que os desperdícios, que nos desperdícios também estão as correções dos defeitos, a eliminação dos desperdícios reduz também os defeitos. Esta abordagem de redução dos desperdícios, muito assente na implementação da gestão Lean, promove a redução dos custos associados a estes desperdícios. O que é que são desperdícios? São as atividades então que não acrescentam valor. Corrigir um defeito não acrescenta valor nenhum. O que fazer então? Quais são os requisitos essenciais para uma produção sem defeitos? Primeiro, temos que promover a implementação de processos de produção ou sistemas de produção que não considerem de forma planeada os próprios desperdícios. O que é que eu quero dizer com isto? Hoje, os processos que nós temos implementados nas nossas empresas podem considerar atividades desnecessárias ou práticas geradoras de erros e esses erros conduzirem a defeitos e esses defeitos terão forçosamente que ser corrigidos, gerando aqui os desperdícios de recursos de que falamos. Esses processos, esses sistemas também têm que ser olhados de outra forma e têm que ser olhados de uma forma mais eficiente, ou seja, temos que lhe disponibilizar os recursos para que eles operacionalizem, digamos assim, as atividades previstas
mas estes recursos têm que ser adequados. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que os recursos produtivos têm que ser os adequados em termos funcionais, os adequados em termos de exatidão. Os recursos humanos têm que dispor da competência, da consciência da importância da sua intervenção no produto. Tenho que ter um ambiente de trabalho adequado à execução das operações. Temos que dispor também de especificações do como fazer claramente definidas, para que não sejam elas próprias promotoras de erros que conduzem a desperdícios. Estes processos e estes sistemas de medição devem também estar dotados de indicadores de desempenho que sejam capazes de medir, e com medir o quê? Medir que defeitos temos, que retrabalhos temos, que custos associados à não qualidade nos assolam. Devemos também melhorar e implementar práticas da qualidade que considerem cada vez mais a prevenção e menos a avaliação. Temos que clarificar, temos que melhorar, temos que lembrar a definição da qualidade. O que é a qualidade? Bem, se a qualidade for o cumprimento de requisitos, significa que para que não ocorram erros por incumprimento ou por ausência de requisitos, temos que definir melhor os requisitos. Temos que especificar melhor os requisitos. Depois temos que implementar também sistemas de detecção que considerem este pensamento. Não podemos aceitar o erro, não podemos aceitar os defeitos, não podemos produzir com defeitos, não podemos passar os defeitos às operações seguintes. Porquê? Porque sabemos que quanto mais tarde os defeitos forem detectados, mais cara, mais demorada será a sua correção. Bem, então o princípio a adotar é o de deter o defeito onde foi gerado e aí comunicá-lo, corrigi-lo e aprender e pesquisar as causas que estiveram na sua origem e avaliar as suas potenciais ou efetivas consequências e determinar os custos e comunicar estes custos. Não sei se a prática de todas as empresas é a mesma, porque não as conheço, mas seria muito importante fazermos esta reflexão. Quantos dos presentes têm um indicador que mede o custo associado à correção de defeitos? E não estou a falar de custos associados à correção de não conformidades, porque essas sim, essas nós temos, porque as detectamos em fases muito precoces e tratámo-las porque, enfim, temos um sistema capaz de as detectar. Agora os defeitos encontramos-los normalmente na indústria de moldes, na zona da montagem. E corrigimos-los, e não os comunicamos, e mais, permitimos que permaneçam no tempo inalterados, os mesmos, na mesma quantidade, na mesma intensidade. Porquê? Porque não os mostramos. Tratámos-los como coisa própria, como característica nossa, como característica do setor. E chamamos-lhe nomes muito adequados, que são alguns. Vou corrigir um defeito, mas não vou dizer que vou corrigir um defeito, vou dizer vou ajustar, vou encalhar. Bem, vou continuar para o próximo. O que podemos fazer também é implementar estes sistemas de detecção que vos disse, detectar na origem, comunicar, corrigir, identificar causas, desencadear e implementar as ações corretivas. Mas eu não estou a falar das não conformidades. Estou a falar da detecção de defeitos. Bem, continuando um bocadinho
isto tudo é muito importante, mas mais importante que isto é a mudança cultural. E para que ocorra esta mudança cultural, esta mudança de paradigma, é importante que se promova, que se incentive o fazer bem à primeira. Para isso, o que é necessário? Primeiro, é necessário reconhecer que os defeitos podem existir e que os recursos não são infalíveis, mas devemos aprender com os erros cometidos para não voltarmos a errar, porque isso será, por si, só um erro. Devemos também considerar necessário o desenvolvimento do compromisso de todos na organização com a prevenção da ocorrência dos defeitos e eleger o objetivo, eleger a meta de obter ou realizar operações que fiquem bem à primeira ou que fiquem em conformidade à primeira, e isto prevê, isto evita, isto previne a realização do retrabalho. Também devemos promover que se melhore a comunicação e que se altere o foco da gestão para que se comece a olhar de forma diferente para os fluxos de comunicação nas organizações. O comunicar as especificações. Durante algum tempo pensou-se que os trabalhadores, vou pensar na indústria de moldes agora, um exemplo, e os trabalhadores, os operadores, sabem fazer aquilo que eu estou a pensar. E por isso não é importante comunicar. E por isso não é importante especificar. Porque ele sabe fazer a peça, ele sabe fazer a operação, ele sabe, ele vai ver. Ele é que vai decidir. Este processo de comunicação da especificação, ou melhor, a ausência de processos de comunicação de especificação, tem que ser, na minha opinião, alterado. Devemos também, nesta alteração de paradigma, de mudança, cultivar e premiar o rigor e a obstinação pelo fazer bem à primeira. Hoje, nas empresas, em algumas empresas, isto é uma prática defendida com resultados comprovadíssimos de que os resultados desta nova abordagem geram menos desperdício. E depois devemos monitorizar, melhorar a monitorização, melhorar a contabilização e, acima de tudo, a forma como comunicamos os custos da não qualidade ou da qualidade. Quanto nos custa a não qualidade? Qual é o rácio de não qualidade que afeta o meu negócio? Como é que eu olho para esta questão? Como é que ela está a ser tratada dentro da nossa organização? E agora, que parâmetros eu considero nesta avaliação de custos? Como é que eu os considero? É sabido hoje que os clientes, e isto são as queixas dos nossos empresários, e são recorrentes, são comuns, que o mercado asiático está muito presente, o mercado asiático está cada vez mais presente, não somos capazes de competir com os nossos concorrentes asiáticos e agora de outros pontos do globo. E então, se nós retirarmos dos nossos custos os custos de não fazermos bem à primeira, isto melhora o nosso posicionamento competitivo? Fizemos esta avaliação, olhamos de forma séria para esta contabilização? Bem, também é comum ouvirmos todos que não conseguimos competir com os prazos. Não conseguimos competir com os prazos, é impossível fazer o molde neste prazo. Bem, se tirarmos deste prazo de realização, que temos conhecimento internamente do nosso prazo médio, os tempos que demoramos a repetir,
a repetir o quê? Os retrabalhos. Será que nos tornamos então competitivos? Será que podemos competir com os nossos parceiros de negócio, a quem dizemos ou que julgamos à partida não termos prazos para competir com eles? Quem é que já fez este trabalho? Se calhar poucos, mas os que o fizeram sentem que valeu a pena. E este é o desafio. Bem, quais são as consequências de não fazermos isto? É que cada vez temos tempos de produção mais longos, porque em vez de fazer à primeira vez, se eu tiver que fazer 2 vezes a mesma operação, eu vou demorar 2 vezes o tempo previsto. E às vezes, um destes tempos, até em hora pós-laboral, tem um custo maior. Por isso tenho maiores custos de produção. Mas como estes custos o dinheiro para pagar estes custos tem que vir de algum lado, normalmente vem da margem. Vamos gastando a nossa margem neste negócio, no negócio seguinte, o que nos vai tornar menos competitivos, com menos capacidade de investimento e o que vai deixando também os nossos clientes mais descontentes. A isto tudo chama-se declínio organizacional, que é aquilo que nós não queremos cair. Por isso temos que fazer alguma coisa antes. Aonde nos pode levar a redução dos desperdícios? Onde é que nos pode levar? A redução dos desperdícios pode inverter este declínio. Como? Como devemos então proceder? Esta é a abordagem defendida pela gestão Lean, uma abordagem mais eficiente. Tradicionalmente, a composição dos nossos custos considera o custo de produção, onde nós temos aqui alguns desperdícios, e considera a nossa margem. Só que os custos de produção nós não podemos fazer nada. Nos desperdícios nós podemos atuar. A margem está limitada ao preço do mercado. Se nós subirmos a margem, saímos do mercado. Esta abordagem mais Lean orienta-nos para uma atuação diferente. Esta abordagem mais à redução dos defeitos, à produção zero defeitos, sendo os defeitos um dos 7 desperdícios tradicionais da gestão Lean, orienta-nos para isto. Bem, eu não posso subir a margem porque saio do mercado e quem define o preço não sou eu. Mas eu tenho forçosamente que aumentar a minha margem. Porquê? Porque os custos de produção também vão subindo, porque eu cada vez tenho tecnologias mais caras, porque o custo de mão de obra também é cada vez mais caro, mas eu tenho uma faixa onde eu posso atuar. E esta faixa chama-se redução dos desperdícios. Esta faixa depende de mim a sua dimensão, depende das empresas a sua dimensão, está dependente do esforço que cada empresa estiver disposto a fazer. Reduzir os defeitos reduz os desperdícios. Reduzir outros desperdícios reduz esta banda que nós temos todos dentro das nossas empresas, que não sabemos qual é a sua dimensão, mas se reduzirmos, vamos lá, os defeitos, certamente reduziremos esta banda. O que nos proporciona uma maior banda para a margem e aí nos dá até, digamos assim, uma liberdade de eu querer até colocar o meu preço abaixo do preço do mercado. Ou mantenho-me no preço do mercado e aumento a minha capacidade de investimento, enfim, isso aqui os economistas é que deverão depois analisar aqui olhar para esta margem e ver o que é prioritário fazer-se. Bem, este caminho desta redução dos desperdícios é um caminho que tem que ser planeado, tem que ser delineado e que já está delineado há muitas décadas, com a implementação dos sistemas de gestão da qualidade e com a sua certificação.
Poderia-vos falar aqui dos sistemas de gestão da qualidade, da grande importância que eles tiveram nesta mitigação dos desperdícios, porque é um caminho longo e várias foram as formas como o fez. Mas a minha colega, a engenheira Sandra Carreira, é dentro do Centinf a pessoa que tem mais conhecimento sobre sistemas de gestão da qualidade e sobre a importância que estes sistemas têm na mitigação deste tipo de desperdício. E por isso ela vai-vos falar um bocadinho daquilo que é a experiência e o pensamento que ela tem sobre este assunto. Boa tarde, e indo já ao assunto, sem dúvida que, na minha opinião, e penso que na opinião de todos, os temas da qualidade são de extrema importância, assim como também são um caminho para a redução deste objetivo que estamos aqui a falar, os zero defeitos. Para que a produção de zero defeitos seja uma realidade, também a própria qualidade fez um caminho. Ou seja, começamos por ter uma qualidade muito focada no produto, onde a qualidade se cingia essencialmente à inspeção final, na tentativa só de segregação de produtos defeituosos, onde as causas das não conformidades, as não conformidades não era dada muita relevância. Passamos pelo foco nos processos, foco no sistema, e hoje os sistemas da qualidade estão muito mais focados no negócio, naquilo que falávamos lá atrás, no acrescentar valor e também associar esta gestão da qualidade à competitividade. Mas, como podemos então dizer que os sistemas da qualidade são um caminho para a produção de zero defeitos? Em primeiro lugar, a ausência de defeitos deveria ser o padrão de desempenho de todos os sistemas de gestão da qualidade. Os defeitos, como já foi anteriormente dito, devem ser antecipados, evitados e não contabilizados. Por outro lado, peço desculpa. Por outro lado, pela própria definição de sistema de gestão da qualidade e a definição que está na ISO 9000, que nos diz que um sistema de gestão da qualidade deve compreender atividades pelas quais a organização identifica os seus objetivos e determina os processos e os recursos necessários para os alcançar, assim como os resultados desejados. Esta definição diz-nos ainda que os sistemas da qualidade devem gerir os processos e os recursos interatuantes que são necessários para proporcionar e obter resultados para as partes interessadas. Diz-nos que os sistemas de gestão da qualidade devem permitir à gestão de topo otimizar a utilização de recursos, tendo em consideração as consequências e o longo e curto prazo, as suas decisões. Diz-nos ainda que os sistemas de gestão da qualidade devem proporcionar os meios para identificar as ações, para tratar as consequências desejadas e não desejadas do fornecimento de produtos e serviços. Ou seja, pelo que foi dito anteriormente, esta definição leva-nos exatamente àquilo que são os requisitos essenciais para a produção de zero defeitos, ou seja, a própria definição do sistema da qualidade tem na sua própria essência tudo aquilo que necessitamos para percorrer este caminho da produção de zero defeitos. Mas será que a qualidade e as suas ferramentas, os sistemas de qualidade, são suficientes para ter uma organização mais competitiva, com menos defeitos? Já vimos que para que uma organização se torne mais competitiva é necessário eliminar desperdícios. Será que então conseguimos falar de desperdícios sem falar dos sistemas, as metodologias Lean, sem falar dos sistemas Lean? Será que a qualidade e o Lean são duas abordagens complementares? Ou seja, o Lean e a qualidade podem complementar-se? Na minha opinião, sim. A qualidade e o Lean são duas abordagens que focam em princípios e metodologias diferentes, mas que se complementam e, quando integrados, potenciam a obtenção de resultados das organizações. Temos também por experiência, e isto eu posso afirmar, que quando conjugados estas duas metodologias, estas duas abordagens, os resultados são muito mais satisfatórios no que diz respeito à redução dos defeitos. Mas existem algumas diferenças, e essas diferenças porque a metodologia ou a filosofia ou a abordagem da qualidade
é suportada numa norma, numa 9001, que estabelece o que deve ser feito, enquanto que a abordagem Lean tem como princípio e estabelece metodologias e instrumentos de como deve ser feito. Ou seja, por um lado, o que deve ser feito e agora o como deve ser feito. E nas nossas organizações, muitas vezes, o que eu acho é que falta um bocadinho deste, vou dizer assim, como pode ser feito. A Mercedes também já dizia lá atrás, muitas vezes, definir as especificações, definir as metodologias. E eu acho que muitas vezes é isto que falta e por isso, quando falta, e como temos muitas vezes os sistemas pouco suportados ao nível desta documentação, das especificações, esta falta de informação, e também já foi dito lá atrás, induz na ocorrência de defeitos. Por exemplo, se complementarmos estas duas metodologias, até na própria definição do processo, quando estamos na implementação de um sistema ou na sua manutenção ou num ciclo de melhoria, podemos, por exemplo, caracterizar um processo recorrendo também a ferramentas Lean, e quando caracterizamos este processo, é de extrema importância também que ele fique caracterizado só com as operações ou com as atividades que acrescentam efetivamente valor. E se complementarmos então o Lean com a qualidade, conseguimos mapear um processo, caracterizar um processo já muito mais liberto destes desperdícios, ou seja, um processo, vamos dizer assim, muito mais eficaz, muito mais eficiente. Por outro lado, não é só no mapeamento de processos, podemos ver, por exemplo, neste dispositivo um conjunto de ferramentas da gestão Lean que nos podem ajudar e que muitas organizações já usam, efetivamente, como uma complementaridade ao potenciar os sistemas de gestão da qualidade. Mas os defeitos são ou não são alcançáveis? É uma pergunta que pode ficar aqui no ar. No entanto, é assim, não há instruções passo a passo para alcançar os defeitos, não há combinações mágicas que podem resultar, não há uma poção mágica que resulta zero defeitos. É um trabalho contínuo, é um trabalho que tem que ser proativo para resolver as falhas, identificá-las nos processos onde elas existem, para conseguirmos diminuir os custos e, consequentemente, aumentar o lucro, como a Mercedes também já referiu, e aqui estamos sempre a pensar neste objetivo, porque também é a missão das empresas, também as empresas querem é gerar valor, não é? E então temos que pensar sempre nesse sentido. No setor dos moldes, temos conseguido fazer este caminho, temos conseguido reduzir os defeitos, no entanto, ainda não estamos no patamar que é desejável, ou seja, por todas as empresas com quem trabalhamos, por todas as empresas com quem também discutimos, ainda não estamos no patamar que elas desejam. Em algumas organizações ainda existe uma gestão, vou dizer assim, sem desprimor, uma gestão pouco eficiente dos processos, fazendo com que os níveis de retrabalho e desperdício sejam de alguma forma mais altos do que o desejável. Queremos, de futuro, organizações sem desperdício que atuem mais na prevenção que na avaliação. E a pergunta que se pode ficar no ar, e até um bocadinho para debate, é: será que os sistemas de gestão da qualidade estão a ser geridos e estimulados para este desafio? Bem, agora vou virar a câmara para mim. Na minha opinião, não. E deixo-a já aqui no ar. Porquê? Não quer dizer que em algumas empresas, sim. De uma maneira geral, não. Onde é que eu fundamento a minha observação? Nas dificuldades que nós encontramos nas empresas, na identificação dos desperdícios e na constatação diária de que os desperdícios não estão identificados, não são conhecidos, e onde estão identificados, ou nas empresas onde se suspeita que existem, não estão quantificados, não são medidos e muito menos se faz alguma coisa para os reduzir. Porquê? Porque os desperdícios, onde se incluem os defeitos, estão escondidos. E como a engenheira Sandra Carreira disse, muitas vezes planeamos todos os dias a realização de desperdícios. Vou-vos dar um exemplo.
Quando eu tenho uma infraestrutura produtiva, uma máquina-ferramenta, por exemplo, que não tem capacidade para conseguir realizar uma especificação, é expectável que no final aquela operação esteja dentro da especificação ou fora? Fora. Fora da especificação. Mas há aqui uma condescendência organizacional de que isto é assim. Isto é assim. Esta condescendência, esta dificuldade em reconhecer que temos desperdícios, condiciona a ação. Por isso, o primeiro passo que eu vos sugiro para a implementação da redução do zero defeito, ou melhor, a fabricação com o pensamento, com a obstinação de fazer bem à primeira, é primeiro mostrar que não fazemos bem à primeira. Que um grande número de vezes não fazemos bem à primeira e que somos condescendentes com esta condição, todos os dias. Depois de reconhecermos esta fraqueza, que eu vou chamar-lhe assim, perdoem-me esta fraqueza, aí sim estamos na condição ideal para podermos começar a agir. E esta ação passa por aquilo que falei, pela definição clara dos processos. Processos que considerem apenas as atividades que geram valor. Processos aos quais disponibilizamos os recursos adequados. Processos que consideram uma gestão de recursos para que eles permanentemente permaneçam adequados. E quando falo de recursos, falo também de recursos humanos, falo de recursos de planeamento, falo de recursos de produção, falo de recursos de ambiente de trabalho, falo de recursos de medição e monitorização, falo de recursos de comunicação. E isto tudo seria fácil, depois de termos isto tudo estabelecido, seria muito fácil, não fosse esta mudança cultural, ou não envolvesse esta mudança cultural também as pessoas. A mudança, a resistência à mudança é um problema conhecido e um problema com uma solução muitas vezes não previsível. A resistência à mudança existe. As práticas de estímulo para esta alteração de paradigma não existem. Não existem estímulos estratégicos para esta mudança. Quando falo de estímulos estratégicos, falo da criação de uma cultura do rigor, orientada para o esclarecimento, orientada para a definição clara das atividades, para o envolvimento das pessoas na solução, no encontro da solução. Mas isto tudo faz-se. Agora, o desafio maior é querer fazer, querer mudar. E depois avaliar se temos então as competências para o podermos fazer. E se temos as competências também para comprometermos as pessoas nesta mudança. Porque esta mudança envolve este recurso, as pessoas. E pronto, era isto que eu tinha para partilhar convosco. E pronto, agora vamos ouvir nesta partilha de opiniões, outras opiniões certamente mais importantes que as nossas. Muito obrigado. Muito obrigado por esta apresentação. Eu pedi-vos só que eliminassem a partilha de tela para... gostaria de agradecer a intervenção que a Mercedes fez e este enquadramento, e a Sandra Carreira. Acho que tem aqui pano para mangas, não é? No fundo de discussão, e era por aí que eu iria começar. Era numa primeira análise a esta intervenção, a esta apresentação. Eu pedi à Dulce Alves e ao Hugo Pinto para fazerem uma primeira análise. O que
o que é que vos saiu mais, saltou mais à vista? O que é a área mais importante nisto dos zero defeitos, que possa influenciar de sobremaneira a alteração nos processos, nos procedimentos das empresas, no eliminar destes desperdícios? Se calhar a começar pelas senhoras, Dulce. Olha, era uma coisa que eu agora dispensava, queria ouvir o primeiro. Mas eu acho que a Mercedes e a Sandra, sem querer, colocaram aí uma imagem no último slide que era um gato a ver-se ao espelho que via um leão. E hoje é o dia certo, ganhou o Sporting, portanto, hoje todos os gatos que se virem ao espelho vão ser chá-leões. E a origem do problema é um bocado por aí. A única constante que nós vamos ter sempre, e não estou assim há tantos anos nos moldes, mas desde o início que aprendi a procurar as soluções, admitindo que tenho um problema e reconhecendo um problema, é o primeiro ponto, quer dizer, é ver-me ao espelho e não achar que sou um leão. Há aqui um problema, eu preciso de ajuda, vou ter com quem me possa ajudar. E foi assim que conheci a Mercedes e a Sandra. Umas vezes puderam, outras vezes não, mas é o principal, é olhar para o espelho e o gato não se pode achar leão. Até pode ser leão, mas se calhar até podia ter o pelo diferente, ou é reconhecer que há alguma coisa que se pode melhorar. E outra coisa que não vai mudar e que não mudou nestes anos que eu tenho contacto com esta indústria e que não vai mudar certamente, é aquilo que nós temos garantido, é a mudança. Vamos continuar sempre a lidar com mudança. E gerir isto, o sistema da qualidade, seja um sistema da qualidade, seja um sistema de manutenção, um TPM, seja um 5S, seja qual for o sistema de que estivermos a falar, é um sistema de gestão. E gerir passa por fazer o melhor que podemos com os recursos que temos. Outra grande limitação. Porque eu poderia fazer muito melhor, numa altura que eu pudesse, que eu tenha menos trabalho, menos encomendas, podia aproveitar muito melhor os meus recursos se eu tivesse menos máquinas e menos pessoas para ocupar. Noutras alturas que temos muitas encomendas, eu aproveitaria muito melhor os meus recursos se tivesse mais máquinas e mais pessoas. Portanto, isto é uma constante mudança. Portanto, o que é que nós com os zero defeitos temos que, e com tudo, nas nossas organizações, perceber que é sempre tentar fazer o melhor que conseguirmos com os recursos que temos. Isto nunca vai mudar. Vai ser sempre assim. No início de cada processo, não temos problemas nenhuns se não tivermos encomendas. Não temos encomendas se não tivermos clientes. Se não tivermos clientes e não tivermos encomendas, também não temos defeito, mas também não estamos a acrescentar valor a organização nenhuma. Portanto, a comunicação com o cliente e a definição dos requisitos é dos maiores investimentos que uma empresa, na minha opinião, deve fazer. Deve investir, reconhecendo nesse aspecto-chave aquela pequena imagem que a Mercedes também tinha logo nos primeiros slides, que era aquele perninho. Quantas não são as vezes que nós chegamos, atravessamos o processo todo de fabrico de um molde, até cumprimos com todos os requisitos e todos os procedimentos que o nosso sistema da qualidade nos obriga, não é? Até chegar a uma peça plástica, uma peça de alumínio na mão, uma peça que saiu do molde nosso, e nesse instante o nosso cliente faz-nos uma surpresa desagradável. Nós até estamos contentes que a peça cumpre dimensionalmente, cumpre com os aspectos até visuais que tem de cumprir, e o cliente resolve dizer: mas aqui este ressalto para mim não é admissível, porque isto monta aqui e acolá, não sei o quê. Então decide dizer-nos um requisito novo no dia que nós acabamos de concluir aquilo que seria a nossa participação naquele relacionamento comercial que tivemos com ele. Isto, quanto a mim, é dos principais problemas que nós temos na nossa indústria. E depois, a seguir, ou seja, aquilo é um defeito, pergunto Mercedes, se eu acabei de tomar conhecimento de que aquilo é um requisito novo no cliente, aquilo é um defeito, não é? Agora vamos lá dizer isto aos clientes. Pois é.
Muito bem. Eu agora dava a palavra ao Hugo, sabendo desde já a partida que ele, quando se olha ao espelho, não se acha um leão. A não ser que tenha mudado alguma coisa. Mas força, Hugo. É mais, não, acho uma águia, é mais para o lado das águias do que leão. Mas parabéns ao Sporting, que há 19 anos que não era campeão, e principalmente com o presidente Varandas, que é o mais engraçado. Eu, falando de defeitos, zero defeitos, queria enquadrar antes na área comercial que nós estamos a viver. Estamos a assistir até agora, uma pandemia, que nossos governantes têm estado ocupados a controlar a pandemia e não estão a falar mais dos temas da economia. O que é que vai surgir desta pandemia? Bom, nós nunca sabemos, ninguém vai saber o que é que vai surgir desta pandemia, mas uma coisa parece-me que é um facto. A pandemia acelerou coisas ou acontecimentos que iriam acontecer daqui a 2 ou 3 anos, acelerou muito rapidamente. E vai surgir mudanças no mundo, porque é uma pancada forte e quando há esses impactos fortes há sempre mudanças de atores, empresas que vendem aquisições e fusões, e as empresas têm que também mudar um bocado os seus costumes e a sua forma de trabalhar. Estamos sempre a melhorar. Há muito que a indústria de moldes, discordo um bocadinho da Mercedes, mas há muito que a indústria de moldes adotou práticas de produção, de reduzir custos, porque nós estamos constantemente a ser pressionados para reduzir custos, porque os clientes assim nos obrigam, porque a margem é pequena e temos concorrência asiática, nomeadamente da China, que vem com preços de 50% ou 40% mais baratos que fazem em Portugal. E que, logicamente, que a indústria automóvel, que é a indústria que mais impulsiona a indústria de moldes em Portugal, que vá a mercados, a fornecedores asiáticos, iludidos, com baixos custos, e assim foi, e assim tem sido a nossa concorrência. A verdade é que esses nossos concorrentes asiáticos também têm melhorado bastante, e com resultados de qualidade formidáveis. Até há algumas empresas que estão muito mais à frente que aqui na Europa, porque eles têm recursos, talvez que nós não temos, e têm motivação, talvez muitas vezes os nossos recursos humanos não têm. Falando dos produção de zero de defeitos, eu acho que as empresas, no geral, já implementaram boas práticas internas. Por exemplo, a revisão de projeto. Quase todas as empresas hoje fazem a revisão de projeto. Antes de lançar para a produção, fazem essa revisão de projeto. E também, grande parte das empresas estão muito sensíveis à standardização. Hoje, já há muitos anos, já se fala da standardização dos processos produtivos da indústria de moldes. E com sucesso. Fala-se, por exemplo, de geometrias assinaladas com cores, porque as pessoas que estão na produção identificarem rapidamente qual é a zona moldante, qual é a zona de vedação. A digitalização também da indústria de moldes, as empresas investiram muito na digitalização. Isso permite que consiga-se, através de base de dados do sistema produtivo, controlar o estado em cada peça, em cada eletro, em cada estado de molde. E isso minimiza muito os erros da produção. Podemos fazer mais? Sim, claro que sim, podemos fazer mais. Mas uma das coisas que é um paradigma da indústria portuguesa, e principalmente no setor metalúrgico, é que está muito associado a uma indústria de fabrico, ou seja, de pesado. Nós não estamos a considerar que somos uma empresa, somos uma fábrica. Nós já deixamos de ser fábrica há muitos anos. As empresas de moldes não são fábricas, são empresas. A política de remuneração também deveria ser mudada, deveria ser analisada e refletida, porque quantas empresas dão prémios de produtividade? Quantas empresas têm alguém nos seus quadros que analisa os custos, os tempos e que imponha objetivos a cada departamento e que cada departamento, se atingir objetivos, que tenha um prémio, por exemplo. Em vez de pagar horas extras, por que é que não se paga em prémios de produtividade? Isso é o principal problema e a reflexão que nós devemos mudar. Não é o trabalhador à espera, bem, vou aqui ganhar mais umas horas porque vou desacelerar um bocadinho
Não, eu vou aqui preocupar-me com o que estou a fazer. Porquê? Porque vou contribuir para a empresa e vou ter um prémio de reconhecimento. Pode não ser monetário, mas pode até ser de reconhecimento do empregado do mês, do empregado da semana, ou seja, o que for. Acho que isso também contribuía muito para a melhoria da qualidade interna. Se o trabalhador não sentir que não está a ser valorizado ou não há um incentivo diariamente para ir para o emprego, ele acaba por entrar na rotina e entrar no dia-a-dia, porque as pessoas têm a tendência, ao longo da vida, depois de atingir um certo patamar, a entrar um bocado na rotina. Bom, mas, falando, por exemplo, outros exemplos de indústrias, exemplo da indústria espacial, aeronáutica. Neste caso, não se pode falhar. Se falhar, está em causa milhões, centenas de milhões ou milhares de milhões, um avião ou a vida de pessoas. Portanto, não se pode falhar. O que é que eles fazem? Cada pessoa inspeciona o trabalho dos outros. Eu digo sempre aos meus colaboradores e às pessoas com quem eu trabalho, nós nunca podemos confiar no trabalho do outro. Temos que estar sempre a analisar, antes de fazer, se as coisas estão minimamente bem feitas ou não. O que é a capacidade de raciocínio. Porquê? Corremos o risco de enviar coisas para os clientes ou enviar coisas para a produção que sejam mal desenhadas, mal concebidas e que vá originar erros. Porque a indústria de moldes, ter pessoas designadas só para controlar o trabalho dos outros é um custo muito grande. Então tem que se basear nos processos. Os processos é a coisa mais importante do fabrico do molde. E os processos têm que estar bem delineados e os atores têm que estar todos unidos em comunicação uns com os outros para minimizar cada vez mais e melhorar a qualidade interna da empresa. Nós aqui na JDD fazemos revisão de projeto, mas acho que é geral, revisão de projeto em todos os moldes. Nós comunicamos muito entre os setores. A empresa digitalizou-se. Eu, por exemplo, no setor de erosão, eu sei exatamente qual é o ponto de cada eletro, em cada molde, qual é o estado, quantos eletros tem por cada molde e sei e meço tudo antes de ir para o aço. Medimos tudo, mas mesmo assim existe sempre alguns erros que acontecem e que nós temos que melhorar e temos que analisar, mas acho que isto, estando a qualidade a fazer essa inspeção, não podemos ir por aí. Eu acho que temos que ir por outras soluções, que é mais na remuneração, a forma como a indústria deve remunerar os seus recursos humanos. Não deveria ser por ordenado e horas extras, mas devia de haver prémios de produtividade. Devia de haver reconhecimento do trabalho que é bem feito. Penso que aí iríamos ter melhores resultados, porque hoje em dia, eu costumo dizer, com esta concorrência internacional, as empresas que vão prevalecer são empresas que no primeiro ensaio, antes de fazer o T1, o primeiro ensaio, já estão a fazer o T0. Para quando o cliente chegar e ele ter o T1 sem problemas. Não há nada melhor do que encantador quando o cliente vai ao primeiro ensaio e o molde está a trabalhar em automático. As empresas Tier 1 querem trabalhar com fornecedores de moldes assim, que não lhes cria problemas, que gera bem a comunicação entre eles e que os projetos rolam normalmente bem, sem grandes sobressaltos. Isso faz a diferença entre a concorrência asiática e os fornecedores europeus, em que possamos ser mais competitivos. Portanto, acho que os nossos recursos, o elemento essencial é os nossos recursos. E eu tenho ouvido muitas queixas dos nossos recursos. Pessoas que não são comprometidas com a empresa, pessoas que não estão desmotivadas, a falta de mão de obra qualificada. E isso acho que é um dos maiores problemas para nós desenvolvermos e cada vez estamos mais consciência do feito zero.
Obrigado. Há aqui várias questões que são interessantes. A Mercedes também levantou aqui, durante a apresentação, a ideia que há aqui temas que não são novos. Nenhum destes temas é novo. Tudo isto tem sido um contínuo, desde há muitos anos que ouvimos falar nas mesmas intervenções. E, portanto, o que eu vos questionava, e levantou aqui algumas questões, eventualmente, se calhar, a Dulce poderá levantar outros, que é como é que vamos deixar, de uma vez por todas, deixar de falar destes temas? Ou será que nunca o vamos fazer, porque há sempre coisas a melhorar? Certamente também por aí é um caminho. Mas como é que vamos poder conseguir que estes problemas possam ser, de uma vez por todas, resolvidos e que passamos a outra fase, se calhar? Dulce, o que é que, na sua opinião, nós deveríamos, por onde é que se deve iniciar este processo? Eu acho que a resposta, se eu soubesse a resposta a isso assim tão bem, estava aí a palestrar por esse mundo afora. Eu acho que há uma palavra que é coerência. Só vamos conseguir resolver isto quando houver, ao nível da gestão das empresas, envolvendo clientes, fornecedores, coerência na gestão. Pronto, com os recursos que temos, para os clientes que temos, com o tipo de produto que fabricamos. Eu vou aqui dar um exemplo, acho eu, muito terreno. Eu não sei se este problema só me assiste a mim, que provavelmente não. Nós temos, de uma forma geral, empresas mais modernas do que outras, equipamentos melhores do que outros, mas, regra geral, quase toda a gente tem bons equipamentos. Bons equipamentos oferecem fiabilidade. Se forem tratados com os devidos cuidados, oferecem rigor. E, oferecendo rigor, nós podemos, de uma forma eficaz, controlar o nosso processo. E processos controlados geram produtos melhores, supostamente sem defeitos. Então, voltando aqui um bocadinho para um problema muito terreno, que é a gestão dos equipamentos, eu não sei se têm um bocadinho de noção que um equipamento pode custar, vamos aqui dizer, 500 mil euros, não pode ser aceitável comprar um equipamento destes sem um manual de instruções em português, sem um plano de manutenção aconselhado, sem eu conseguir gerir, sem margem de erro as minhas paragens. O que é que eu vou, quais são os recursos que eu vou ter que alocar àquela paragem, naquela data, a máquina às X horas, vamos ter que substituir este equipamento e vais ter uma paragem de... Tudo isto é desconhecido, é terreno desconhecido. Era desconhecido quando eu aqui cheguei, não lidava bem com isso. Neste momento já conseguimos algumas marcas que já fornecem um livro de instruções em português. Alguém vai comprar um eletrodoméstico de 20 euros que não tenha instruções claras sobre qual é o partido que nós vamos conseguir tirar daquele equipamento? Como é que nós nos equipamos com equipamentos caríssimos que não conseguimos gerir no nosso dia-a-dia, que não conseguimos decidir em que dia é que o vamos parar para fazer aquela manutenção preventiva, em que dia é que vamos conseguir conciliar aquela calibração com a calibração no laboratório acreditado, para nós conseguirmos acreditar e confiar naquele equipamento, que aquele equipamento é capaz de produzir o rigor e a confiança que nós precisamos. Isto ainda hoje é um problema, seja numa máquina, num centro de maquinação, seja numa erosão. Não temos quem venda máquinas, é só escolher a marca, quanto é que temos para gastar, que aparece uma data de gente que nos vai vender uma máquina fabulosa, e nós até vamos acreditar, com a felicidade de, se tivermos o dinheiro para investir nela, e vamos nos deparar com os mesmos problemas. Eu acho que aqui os equipamentos que nós utilizamos na nossa produção, e a Mercedes aí podia dar mais chega, acho eu, importante, tem uma grande responsabilidade. Há aqui uma discrepância grande naquilo que nós conseguimos oferecer aos nossos clientes e a resposta que conseguimos dar aos nossos clientes e aquilo que os nossos fornecedores de equipamento nos conseguem dar a nós. Nós precisávamos, indústria de moldes, de fornecedores de equipamentos com uma resposta muito diferente daquilo que temos. Não é quando a variável em casa, já, por amor de Deus, nós queremos gerir isto de uma outra forma. Nós precisamos gerir isto e os recursos financeiros que temos são cada vez mais limitados. Uma grande fatia de desperdício, hoje em dia na indústria de moldes, não está nos defeitos do produto. Não sei o que a Mercedes acha disso. Muito bem, muito bem. A rola está desse lado, não é? Comentários.
Eu acho que me apetece tirar a máscara. Bem, não posso tirar. Apesar de eu já ter tido Covid, aqui a minha parceira do lado ainda não teve. Portanto, tenho que a proteger, porque ela é muito preciosa. Bem, deixem-me dizer-vos uma coisa. Eu concordo com tudo o que a Dulce disse e essa também foi uma preocupação na nossa apresentação. Os defeitos são um tipo de desperdício que a indústria tem, mas não são o único. Primeira constatação. Mas deixem-me dizer-vos que a correção dos defeitos é, na minha opinião, e sustento a minha opinião no meu conhecimento adquirido ao longo destes anos, é o pior e o mais grave defeito do setor da indústria, nomeadamente da indústria de moldes. É o mais grave, o mais grave. Mas sabem o que é que eu acho que acontece, que está na origem deste defeito? Contrariamente, ou melhor, complementando aquilo que a engenheira Dulce disse, que algumas causas estão associadas aos recursos produtivos que temos, concordo em pleno, mas a pior causa de todas é o desconhecimento do que é um defeito. O que é um defeito, afinal? O que é um defeito? Toda a gente sabe o que é um defeito. Quando eu estou a fazer um elemento móvel, o que é um defeito num elemento móvel? É tudo que impedir a sua montagem. E o que é que impede a sua montagem na bancada? Impede a sua montagem se eu tiver um material a mais, impede a sua montagem se a geometria não for adequada, impede a sua montagem isto, aquilo, o outro. Podia estar aqui a desenrolar um conjunto enorme de situações que impedem a sua montagem. Só que essas situações têm causas e muitas destas causas estão então nos recursos produtivos ou na própria definição da operação da obtenção. Porquê? Porque para definirmos a tal operação da obtenção de uma determinada superfície, não temos as especificações todas, ou temos-las mal definidas. Voltando aos recursos. Se eu voltar aos recursos produtivos, o que é que eu tenho? E voltando aos sistemas de gestão da qualidade, o que é que eu tenho? Eu tenho processos e tenho recursos que disponibilizei para esses processos e tenho um referencial normativo que me diz que esses recursos têm que ser adequados e têm que ser geridos para permanecerem permanentemente adequados. E a questão, no meu entender, está na definição do que é o adequado. O que é adequado? O adequado tem que ser olhado do ponto de vista funcional. Se eu tenho uma máquina onde ponho lá uma peça e tenho que deixar a peça meia de fora, este recurso é adequado para fazer esta peça? Não é adequado. Mas também não é adequado se eu tenho uma máquina e a minha peça até cabe dentro da máquina, está tudo perfeito, mas a exatidão da minha máquina que eu comprei era de 1 micrometro, mas nunca o geri. Portanto, hoje acredito, passado 20 anos, que é 1 micrometro, mas na realidade é 1/10 de milímetro. E a minha especificação para esta superfície, para este elemento móvel de montagem, é de 1/100 de milímetro. Como é que eu vou garantir uma tolerância de 1/100 de milímetro num recurso produtivo que só me garante 1/10 de milímetro? Como? Não vou garantir. E há aqui uma complacência, por isso é que eu digo que há aqui uma complacência, que é esta. Não faz mal, na bancada a gente ajusta. O que é que se chama esta palavrinha ajusta? Chama-se retrabalho. Nós vamos fresar à mão. Vamos fresar à mão. À mão quer dizer com uma rebarbadora, com um diprofil, com uma pedra, com uma lixa, seja o que for, dependendo do material que lá está mais. E vamos fazer uma coisa que é péssima. Vamos estragar a superfície
que era uma superfície tão bonita, quase espelhada, que saiu dali fresada, linda de morrer, e depois vai ficar desgraçadamente estragada. Desculpem eu falar assim, mas isto é que é o defeito. É defeito porque eu não cumpri a especificação, corrijo o defeito e gero outro defeito, que é outro defeito de acabamento, e este, se for visível, vai para o cliente. E vai gerar a sua insatisfação. E mais. E nós não reconhecemos estes defeitos. Mas somos capazes de olhar para um molde asiático e dizer assim, epá, o nosso é muito melhor. Mas dizia assim o Hugo Pinto, há bocadinho, mas eles estão a aprender e a aprender muito rapidamente. Pois estão. E quando souberem fazer tão bem como nós? Já sabe. E depois? Eu posso... Permite-me só um Eu instante. até passava... Permite-me só um instante, Sim, por favor. sim. Dizia assim a Dulce, então o que é que fazemos com a gestão das máquinas ou das infraestruturas produtivas? Bem, temos que fazer aquilo que for preciso fazer. Vejam o que é que nós fazemos com um bocadinho de aço deste tamanho quando o compramos. Inspecionámos-lo na recepção, para ver se exatamente tem os tais 20 milímetros e a espessura dos 14. E aquilo só nos custou 10 euros. Não é? Mas compramos uma máquina de €500 000 e não fazemos nada. Assumimos que é aquilo mesmo e que vai estar a vida inteira assim. Ótima, como sempre. E que dali não vai sair nenhum defeito. Portanto, não vamos fazer nada. Não sei se era isto, engenheira Dulce. Deixem-me só aqui começar também algumas perguntas que também vêm da assistência e algumas até ligam com aquilo que estamos a falar. E eu até perguntava ao Hugo, porque levantou essa questão também aqui. Eu punha aqui a intervenção do Carlos Manuel Silva, do Sem Fim, da Marinha Grande, que dá os parabéns por uma excelente apresentação inicial, corajosa e frontal nesta abordagem, e depois fala sobre a questão das pessoas, das competências, do compromisso, da coerência na gestão, nas remunerações. Serão sempre as mais importantes, ainda do que a tecnologia e a maquinaria. As empresas devem efetivamente focar o seu investimento na tecnologia, mas de igual modo deveriam fazer obrigatoriamente mais nas pessoas e nas suas qualificações? Qual é a opinião? E por outro lado, se o eventual não investimento por parte de algumas empresas nas pessoas não será também um defeito? Exatamente, olha, concordo perfeitamente com a pergunta e acho que o mais importante são as pessoas e o processo, porque se os chineses ou a nossa concorrência asiática se fizessem moldes sozinhos, só com as máquinas, não é? Eles eram os campeões e no fundo não são também, e também nós também temos muito que aprender. As pessoas o processo e as pessoas é o fundamental da indústria de moldes. E é aí onde se deve investir. Por isso eu estava a dizer, acho que a mentalidade, a forma como nós devemos remunerar, deveria mudar. E não assente numa fábrica, mas sim numa empresa. O que eu quero dizer com isto? As pessoas não deveriam estar concentradas nas horas extras, mas sim nos prémios de produtividade por setor. De forma que as pessoas sintam que há objetivos a cumprir e que haja um prémio. E aí, dessa forma, envolve-se toda a gente dentro da empresa para evitar erros, para produzir mais e também para trabalhar melhor, para que as peças vão à bancada finais, em que possam montar o molde sem estar a acabar à mão, coisa que não se deve fazer, que é o prejuízo e é um defeito, e nós não devemos acabar os moldes à mão, os moldes devem ser acabados de máquina. Portanto, acho que nós devemos investir nos recursos humanos, mas quero chamar a atenção que a indústria, em 2010, tinha à volta de 400 milhões de euros de exportação ou de venda, se não me recordo, e passou para 2016 para 800 milhões, ou 700 milhões, qualquer coisa assim. Claro que isto teve que absorver tudo e mais alguma coisa para a indústria de moldes. Coisa que eu falo com outros empresários e queixam-se bastante dos recursos humanos, não estão comprometidos com a empresa, não são pessoas, muitos deles até nem são responsáveis e não estão dedicados ao setor.
costumo dizer que nem toda a gente gosta deste setor, porque tem pressão, é um setor de raciocínio, não é produção em série, e em que nós devemos filtrar as pessoas que não têm trabalho connosco e pô-las nos sítios certos em que elas estão mais habilitadas. Portanto, acho que nós devemos apostar mais nas pessoas, nos recursos, na formação das pessoas. Para quê? Para que nós subimos o nível de qualidade dentro da empresa. Acho que aquilo que a Mercedes estava a dizer, muitas empresas, já conheço muitas empresas, têm pessoas dedicadas a filtrar as geometrias. Ou seja, antes da geometria estar disponível para a produção, há pessoas técnicas que filtram, ver se a geometria está no standard da produção e se há algum erro ou melhorias para a produção. Claro que tem sempre pessoas técnicas, não pode ser pessoas que têm que ter qualificações, têm que ter experiência. Não é fácil de encontrar a empresa de um momento para o outro, as empresas ter esses técnicos disponíveis no mercado ou dentro das empresas e que se organize, leva algum tempo. Mas é por aí que as empresas devem fazer. Mais do que estamos aqui a falar da qualidade, acho que nós devemos pensar no processo. E o processo é, seguir esses bons exemplos, de ter alguém que filtra a geometria antes de ir para a produção, né? Para evitar erros. E quando se vai uma peça que não está tão bem maquinada ou não está bem pesada e tem que fazer alguma coisa à mão, deve-se evitar fazer à mão na bancada. Tem que voltar para trás. E depois avaliar porque é que deu aquele erro, para que as pessoas também sintam a responsabilidade do erro e para voltar a não fazer outra vez. Para que as coisas saiam mais bem feitas à primeira, eu costumo dizer, os moldes vedam-se nas máquinas, não é na bancada. Né? Acho que isso leva algum tempo, Mercedes, não é assim de um momento para o outro, porque as empresas, nos últimos 3 anos, a crise do setor automóvel começou em setembro de 2018, há falta de projetos no mercado, desde setembro de 2018, as empresas estão a enfrentar 3 anos, vamos para o 3º ano, em crise, é preciso haver investimento e as empresas neste momento não têm essa capacidade para investir, querem sobreviver a todo custo e esperar que consigam ultrapassar estes problemas de falta de projetos. Mas o caminho, sim, é por aí que nós temos que caminhar, é de apostar cada vez mais nas pessoas, filtrar os recursos humanos que nós temos e pensar mais nos processos. Eu queria só responder, Manel, está aqui uma pessoa que disse que fez a pergunta que eles trabalham 24 horas e nós não. Não é bem assim, porque tenho vários contactos na China e eles já têm ordenados tão bons ou melhores que nós. E não trabalham 24 horas, já não são aqueles escravos do trabalho. Existe muita rotação dentro das empresas, que cria-lhes bastantes problemas. Não são competitivos em muitas áreas como nós somos. No preço final, ainda não sei explicar porquê, no preço final eles apresentam um melhor preço, talvez seja dumping, talvez seja moeda, não sabemos. Também a pandemia começou lá e parece que milagrosamente desapareceu de um momento para o outro. Nós nunca sabemos bem ainda o que é que se passa naquele país. Portanto, eu sei que, por exemplo, na zona de Xangai, que é a zona mais cara, pessoas já têm ordenados de 5.000 euros, 4.000 euros por mês, e cá em baixo, em Shenzhen, são ordenados equiparados aos nossos. A relação entre pessoas, processos, tecnologia, como é que isto tudo se relaciona nesta questão dos 0 defeitos, onde é que está a área, ou devemos trabalhá-las em conjunto, certamente, mas por onde começar, ou qual é a área mais pertinente neste triunvirato? Eu acho que é na parte da filtração das geometrias antes de ir para a produção. Antes de começar a trabalhar, apostar mais na preparação do trabalho. Antes de ir para a produção, deveria ser filtrado o trabalho. Eu acho que ainda é antes ainda. Sim. E depois, acho que a standardização é uma coisa importante nas empresas. As empresas têm que standardizar o seu processo.
tem que... Hugo, deixa-me passar só à Dulce, só para não monopolizarmos aqui o discurso e já voltamos. Não, eu concordo com o Hugo, aquilo que a nível do 3D puder ser filtrado ou conseguirmos ser filtrado é essencial, é um dado adquirido, já encontrei um bocadinho isso aqui, também dei o meu contributo para melhorar, mas já é um modo de estar aqui na empresa onde trabalho. Agora acho que ainda é antes. Aquela surpresa que eu falei, que nós temos com uma peça na mão no ensaio T0 ou T1 de um cliente a identificar um novo requisito para o produto, isso é que não pode acontecer. Nós não podemos aceitar fazer um molde sem ter, por exemplo, um desenho de artigo. E eu falo várias vezes com um desenho de artigo dotado com tudo o que são os requisitos dimensionais bem definidos, os requisitos de forma, tudo o que são considerados, tudo o que é considerado conformidade e não conformidade num produto tem que estar perfeitamente definido quando um projeto arranca. Porque nós, é com base nisso que vamos construir o nosso 3D, que após estar construído, sim, deve ser verificado, conforme eu disse e concordo. Mas antes disso, nós temos também de ser muito mais exigentes com os requisitos do produto, enquanto 3D de artigo e enquanto desenho 2D técnico é uma coisa que parece que está em desuso. Os clientes às vezes, quando enviam um 3D e a encomenda do molde, pensam que já enviaram tudo. Se não enviaram desenho 2D com as tolerâncias onde elas são precisas, os requisitos dimensionais e os requisitos de forma, ninguém pode achar estranho. Então, e o 2D do artigo não enviou? Porque isto é um requisito. Há DINs, antes das ISOs, há as DINs que regulam toda esta comunicação, e isto, para qualquer produto, é o bilhete de identidade em casa do nosso cliente. Ora, nós não podemos também estar aqui a tratar daquilo que vai ser o cidadão sem ver a identificação dele perfeitamente definida. E é com base nisso que nós vamos construir tudo o que é o 3D do molde. E aí sim, depois temos em relação, Dulce, em relação a isso, eu já ando aqui há alguns anos aqui na indústria de moldes e já me apareceu todo tipo de moldes, desde moldes que você está a dizer, de alta tolerância, que tem que ter 2D, vários tipos de moldes. E esses moldes têm 2D, de artigo, e nem pode ser considerado uma não conformidade ou um novo requisito se não arrancar com o 2D. Porque é a forma como a gente faz o negócio. Aí está, mas eu estou de acordo, porque aqui estamos a falar em zero defeitos. Eu concordo, do ponto de vista comercial, o que o Hugo está a dizer é incontornável e é um facto e é a nossa realidade. Contudo, naquilo que estamos aqui a falar hoje, que é os zero defeitos, não vamos conseguir chegar aos zero defeitos se nós não tivermos zero dúvidas quando arranca o processo. Mas isso é a forma como comercialmente as empresas lidam com os clientes. Pois. Isso aí, peço desculpa, mas isso aí é uma... Há aqui vários pontos. É um problema. Deixem-me só aqui colocar uma questão, e aí talvez aqui à Mercedes, daqui da Catarina Antunes, tem a ver mais com um conceito, que fala aqui, o conceito de zero defeitos está relacionado com o conceito Six Sigma, que equivale a 3,4 defeitos por cada milhão de unidades produzidas. No caso da indústria de moldes, em que quantidade produzida onde a quantidade produzida é muito inferior, qual o valor que deveria equivaler ao conceito de zero defeitos? Bem, o conceito, deixem-me esclarecer-vos primeiro. A definição de defeito. A definição de defeito, o que é um defeito? É tudo que impede a função. Enquanto cliente, eu posso especificar a quantidade de defeitos que aceito. Na produção em série isso é muito comum. E posso aceitar 1%, 0,5%, 3%, mas isso não me preocupa. Eu não me preocuparia com essa questão. O que me deveria preocupar era que, se existem defeitos, eu não consigo vender defeitos. Quando a Catarina Antunes diz que pode vender 3,4 defeitos por milhão, não sei se percebi bem, significa que ela pode deixar sair da sua porta, da porta da sua empresa, uma pequenina quantidade de defeitos para o cliente sem haver aqui problema nenhum. A questão é a correção dos defeitos dentro
da empresa. Quando corrigimos um defeito, e na indústria de moldes nós não conseguimos montar as peças com defeitos, não conseguimos, porque nós na indústria de moldes temos uma tipologia de produto deste tipo. Temos molde, depois vamos para a produção, não temos molde, projeto temos molde, produção não temos molde, temos peças, e voltamos a ter molde na montagem, na bancada. O que significa que nós na produção não fazemos moldes, fazemos peças. Mas quando vamos montar estas peças, se elas tiverem defeito, têm que ser corrigidas. E esta correção chama-se retrabalho. Envolve recursos, envolve tempo, degrada por isso, agrava os custos de produção, agrava por isso o prazo, ou degrada o prazo, cria insatisfação nos clientes, piora o nosso posicionamento no mercado, isto tudo que nós falamos. Nós não conseguimos passar a nenhum cliente nenhuma percentagem de defeitos, porque o nosso molde vai tirar uma peça plástica no ensaio T1 e o nosso molde tem que funcionar. O nosso molde é uma ferramenta. O nosso molde, o nosso produto tem que funcionar sem defeitos no ensaio. Sem defeitos. Portanto, nós temos que os corrigir antes. E a esta correção alocamos recursos. E estes recursos não foram previstos na parte orçamental. E por isso este dinheiro vai ter que sair de algum lado. De onde? De onde é que sai normalmente? Da margem. Por isso é que nós ficamos com margens pequeninas, por isso é que nós gastamos as margens e depois dizemos que não temos dinheiro para reinvestir, para valorizar os recursos humanos, que eu também tanto concordo em incentivar, premiar este diferencial estratégico, este estímulo estratégico que o Hugo Pinto falou de cultivar o fazer bem à primeira, cultivar o cumprimento ou promover o compromisso de trabalhar por objetivos, tem que efetivamente ser premiado, tem que ser incentivado com algum estímulo. Este estímulo que ele sugere é um estímulo financeiro. Pois com certeza, mas para termos esse dinheiro ele tem que vir de algum lado. Para vir de algum lado significa que nós temos que preservar as margens do nosso negócio. Porque se em cada negócio nós não olharmos para a margem como sagrada, no final de muitos negócios nós não temos nada. Mas, Engenheira Mercedes, nós temos uma cultura associativa metalúrgica que está associada à fábrica e pois é. Horas extras. E não, ou seja, em vez de estarmos a premiar por horas, ou seja, receberem horas extras, porque é que não se deixa-se pagar horas extras e passa-se por um prémio de produtividade? Há muitos setores da nossa sociedade que não têm horas extras, mas são prémios de produtividade, têm vários prémios, e os trabalhadores aceitam porque é uma forma também de eles medirem a sua performance. Ora, nós devemos deixar um bocado daquele culto de fábrica e passar a ser uma empresa, percebe? É uma mudança de paradigma para estas coisas de zero defeitos. Porquê? Porque envolve as pessoas. A pressão é todos os dias e a pressão é negativa, mexe com os nervos das pessoas. Mas se houver um incentivo contra a balança a pressão negativa, psicologicamente é encarado de maneira diferente. Portanto, se setores esse prémio de produtividade e abolir as horas extras, acho que isso é uma mudança de paradigma, mas isso temos que mudar a lei, temos que, porque há pessoas que não aceitam isso, ou não a veem bem com esses olhos, temos que mudar um bocado. Temos a chegar aqui à hora de fecharmos esta sessão. Há aqui muitas perguntas. Aliás, isto é um tema que nos dava para não é para uma hora, era para uma tarde, ou melhor, se calhar uns dias, porque há aqui várias áreas. Eu não deixava de dar aqui só um comentário que surgiu, creio que Paulo Vinho, que diz que aqui uma coisa que é verdade: sem notas de encomenda não há defeitos.
Portanto, este parece-me um comentário bastante oportuno e é uma verdade, temos que conciliar as duas coisas, ou seja, a parte comercial, como é que vamos para o mercado, como é que somos competitivos e, por outro lado, como é que continuamos a ser na parte produtiva, na parte organizacional. Uma última pergunta que eu vos diria, a partir daqui um comentário do Silvério Pedro, que eu vos pedia que fossem telegráficos para tentarmos terminar a hora e também cumprirmos os nossos prazos, não é? De entrega. E que tem a ver se tudo isto da questão dos zero defeitos não passa pela necessidade ou a existência nas empresas de um departamento relacionado para medir tempos e métodos. Isto faz sentido? É algo que já é utilizado, que possa ser? Uma resposta telegráfica que eu vos pedia. Peço desculpa, Manuel, posso pedir a pergunta que eu não ouvi? Peço desculpa que Estava a perguntar sobre a questão dos zero defeitos, se faz sentido ou não criar, no fundo, departamentos relacionados para tempos e métodos. Quem quer começar? Telegraficamente. Posso. Nós, dentro da empresa, temos uma pessoa que faz o controle dos tempos em todas as máquinas, em todos os postos de trabalho. Falta passar o passo seguinte, que é o premiar e pôr objetivos em cada departamento. Mas já temos pessoas que controlam os tempos. Eu sei o tempo de todos os departamentos nos nossos moldes que fazemos. Muito bem. Isso. A minha resposta telegráfica é sim. Se vamos ter um departamento ou não, não sei, depende da estrutura de cada empresa. Cada setor tem que controlar muito bem os seus tempos e os seus métodos e tem que arranjar uma forma de os comunicar à gestão de topo e ver se está a corresponder ou não aos objetivos. Agora, se temos um setor, depende da dimensão da empresa, quem me dera, sim, com certeza. Era ótimo. Só para terminar, desculpe lá, Manel, em relação à pergunta de é preciso ter notas de encomenda para ter zero defeitos, mas é preciso trabalhar bem, como a Mercedes diz, no primeiro ensaio, o cliente ver o módulo a trabalhar em automático, o robô, isso traz notas de encomenda. Isso. Traz notas de encomenda e é o trabalho menos comercial que pode haver. É ter pessoas que só passar ofertas porque o cliente está satisfeito com o trabalho todo e sabe que não tem stress com aquele fornecedor. Isso mesmo. Obrigado. Mas outro pormenor importante que quero dizer é que a tendência, já de passado e agora é cada vez mais, é que as empresas têm que estar preparadas para o que aí vem. E vamos a ver as taxas de carbono impostas pelos políticos na indústria automóvel, os projetos vão ficar na Europa e aqueles projetos que vão ser lançados e têm que ser rápidos para o mercado, por causa para atingir essas taxas. Só as empresas que estão bem organizadas e têm zero defeitos é que conseguem destacar-se em relação às outras. Muito bem, Hugo. Telegraficamente, Mercedes, um comentário sobre esta questão dos tempos e métodos nas empresas. Bem, eu não consigo dar uma resposta telegráfica, mas posso dar a minha opinião. Ninho, eu começaria pelo princípio, e o princípio passa pela imagem do gato e do leão, que é o reconhecimento interno de que temos que fazer alguma coisa. Se é um departamento de tempos e de métodos, eu acho que ainda não é. É um bocadinho antes. É um bocadinho antes na identificação daquilo que é a dimensão do nosso desperdício associado ao retrabalho. Há empresas em que esta dimensão é muito pequenina, não precisam de departamento de tempos e métodos. Há empresas onde esta dimensão é desconhecida, então tem que começar por identificar essa dimensão. E há empresas onde esta dimensão é conhecida e é gritantemente grande. E aí nem os tempos e os métodos resolvem a situação, é preciso outras coisas. Não sei se respondi. Acho que sim. Bem, eu quero agradecer a todos que também estão a participar. Eu agradecia até que nós temos no chat, no fundo, uma avaliação e comentários e sugestões para outros temas. Eu acho que era muito oportuno a quem está connosco para o poder fazer e podermos também dar a sua visão sobre aquilo que aqui foi discutido. E, obviamente, temos que agradecer
à Mercedes Domingos, à Sandra Carreira do Cientinf pela apresentação, pela introdução do tema, à Dulce Alves da Porto Molde ou o Pinto da JDD por terem acedido a este convite para comentarem e para darem a sua opinião sobre estes temas. Como eu disse, tínhamos aqui pano para mangas e era uma situação a continuar e certamente vamos ter outras oportunidades para continuar a explorar alguns destes tópicos. Muito obrigado a todos, muito obrigado por participarem. Concluímos estas 3 sessões que fizemos ao longo desta semana a discutir estes temas muito relacionados com a organização, com os processos, com as dinâmicas das próprias empresas. Obviamente que temos mais algumas ações previstas para os próximos tempos. Já na próxima semana vamos falar num outro tema que tem a ver com as FIAs intermédias e no fundo, como é que podemos otimizar também essas intervenções e o que há a fazer dentro das empresas. Mas muito obrigado a todos, muito obrigado por participarem e contamos convosco em próximas oportunidades. Muito obrigado. Obrigada também nós pelo convite e pela vossa presença. Obrigada. Obrigado. Com licença, vou encerrar a minha tela. Obrigada, com licença. Com licença.